Iniciando agora a revisão da matéria pelve, períneo e parto. Primeiro, a gente vai ver os ossos da pelve. São 3 grandes ossos que compõem a pelve, isso sem contar o osso sacro e o cóccix, contando que eles vão ser o término da coluna vertebral. Por isso que essa imagem não está marcando, mas a gente pode também considerar eles como parte integrante da pelve. Então, em vermelho, a gente tem o íleo. Íleo. Em amarelo, a gente tem o pubis, ou osso pubiano. Em verde, a gente vai ter o isquio. Comecei aqui as anotações com o osso pubis. Vamos lá. É esse que fica aqui na parte anterior da pelve. Ele tem um ramo superior e um ramo inferior, que vai de encontro ao isquio. O ramo superior vai de encontro ao íleo. Entre o ramo superior e o ramo inferior, junto com a continuação ali do isquio, a gente vai formar uma abertura. Essa abertura vai ser chamada de forame obturado. Entre os 2 ramos superiores e os 2 ramos inferiores do pubis, a gente tem uma cartilagem aqui, forma como se fosse aqui, ó, um ligamento que forma uma articulação. É a sínfise púbica. E essa geometria aqui, entre o osso isquio e o pubis, forma o arco púbico. A elevação do osso pubis, antes de encontrar a sínfise púbica, chama tubérculo. Tubérculo, tuber, espinha, geralmente vão estar se referindo a elevações do osso. Então, vamos ver se está faltando alguma coisa. Não. Revisando, ramo superior, ramo inferior, tubérculos, sínfise e arco púbico. Ah, e não esquecendo do forame obturado. Aqui eu coloquei uma curiosidade. Forame obturado significa abertura fechada. Forame e abertura. Obturado, que é algo que é fechado. É porque ele vai ser fechado por músculos e ligamentos depois no diafragma pélvico. Agora o isquio. Eu fiquei um tempo sem mexer com essa matéria. E aí, quando eu fui mexer, eu fiquei confusa em relação a isquio e íleo, que os nomes são parecidos. Então, para não confundir os dois, lembrar aqui, ó, no forame obturado, nessa aberturazinha aqui da pelve, dá para formar o quê? Né? O que é redondinho. Então, isquio é embaixo. E no íleo, L de elefante, que vai formar aqui uma orelha. Parece muito uma orelha, o íleo. Então, o íleo, ileo, de orelha de elefante. Isquio, o que dá para formar no forame. É um macete bobo, mas que ajuda. Enfim, isquio. Ele vai ter continuação aqui embaixo do pubis e vai encontrar o íleo lá na espinha isquiática. Então, vamos lá. Osso isquio. Aqui embaixo. Na verdade, aqui a imagem tá parecendo que é embaixo, mas isso aqui já é, na verdade, uma parte posterior. Essa imagem, ela é didática. Que o pubis aqui, o pubis vai começar a entrar e o túber ele vai estar lá atrás. Mas, enfim, a elevação do isquio é o túber isquiático. O isquio mais o pubis mais o íleo, cada um fornecendo um pedacinho, vai formar uma estrutura chamada de acetábulo,
que é um receptor, como se fosse um receptor. O acetábulo, ele vai fornecer o encaixe aqui com a cabeça do fêmur. O fêmur vai ficar como se fosse assim. O túbero, o acetábulo. Sim. A gente vai ter a espinha isquiática, vai ser importante depois para entender musculatura pélvica. E aí, a visão de cima da pelve fica parecendo que a espinha isquiática, na verdade, é parte do ilho. Então, tem que ter atenção com isso. Olhou lá, por cima da pelve, viu um ossinho entrando assim, ó, na abertura pélvica, não é ilho. Aquilo é espinha isquiática. A espinha, ela separa aqui a cavidade em duas regiões. Vão ser chamadas de incisões. Incisão isquiática maior e incisão isquiática menor. Então, agora, vamos para o ilho. De novo aqui, o macete, ó, da orelha. E o macete do quê? Aqui já coloquei junto com o ilho também o sacro e o cóccix. Mas vamos começar com o ilho. A maior parte do ilho, aqui dentro, é chamado de fossa ou asa ilíaca. Essa parte aqui, que encontra com o osso sacro, vamos ver ela até de cá, é a tuberosidade ilíaca. É essa parte aqui, tuberosidade. A continuação da tuberosidade ilíaca vai formar a crista ilíaca. Então, fossa ou asa, tuberosidade, crista ilíaca. O final da crista ilíaca forma uma espinha pro lado de fora. Lembra, pro lado de dentro vai ser isquiática. Uma espinha aqui pro lado de fora da pelve, superior e outra inferior. A gente vai ter as anteriores e as posteriores também. Enfim, terminou crista, espinha ilíaca superior ou anterosuperior, espinha ilíaca inferior ou anteroinferior. Aqui, a junção entre pubis e ilho, aqui vai ter uma elevaçãozinha. Vai chamar eminência ilho-púbica. Então, o ilho é basicamente isso. Mais uma vez, fossa, tuberosidade, crista e duas espinhas principais, anteriores. Agora, para complementar o finalzinho, osso sacro é este aqui. Finaliza a coluna vertebral. Aqui o encaixe da coluna é o promontório do sacro. Ele é mais destacado. O restante, osso sacro. E aqui o finalzinho, osso cóccix. Aqui a sínfise púbica, lembrando. Essa região que vai em relação à musculatura, essa região de musculatura que vai começar aqui embaixo, assim, e até lá no finalzinho, da sínfise até o cóccix, a gente vai chamar lá na frente de períneo. Mas ainda vou falar disso. Aqui a visão superior da pelve. Novamente, aqui, olha, você olhando de cima, o forame obturado entre o isquio e o pubis, ele some, não dá pra ver. Ele começa como se fosse a entrar aqui. E olha, a espinha isquiática fica parecendo que tá saindo do ilho. Mas a gente tem que lembrar de que ela tá vindo de uma estrutura que tá lá embaixo, não daqui de cima. Enquanto que as espinhas do ilho estão aqui, ó. Superior e inferior. E aqui a eminência ilho-púbica. Agora, um destaque aqui para o acetábulo. Colocou como vista lateral, mas o mais importante das estruturas está aqui, com o encaixe com o fêmur. Observar como realmente cada osso doa um pedacinho para a formação do acetábulo, o isquio, o pubis e o ilho.
A parte... aqui também deve ser fossa ou asa, não só a parte interior, né? Fossa ou asa do ilho. Aqui, nessa pontinha aqui, que vai encaixar com o sacro. Lembrar que tem a tuberosidade. Tuberosidade vai subir, formando a crista. Depois vai descer, formando as duas espinhas. Aqui dá pra ver melhor a superior. Aí acetábulo. Aqui o que eu falei, olha. O pubis, o isquio não tá embaixo necessariamente do pubis. Aquela é uma imagem ilustrativa. Ele vai pra trás. Olha. Porque naquela imagem o isquio tava como se fosse aqui, né? Então, ramo inferior do pubis se encaixa ali com o tuber do isquio já. E aí ele fecha, encontrando lá atrás o ilho. Musculatura pélvica. Qual outro nome o assoalho pélvico recebe e quais músculos o compõem? Qual a influência da idade no assoalho pélvico? Então, primeiro nome. Assoalho pélvico é sinônimo de diafragma pélvico. Quais músculos o compõem? Músculo levantador do ânus, que é um conjunto de músculos. Esse levantador ele tem subdivisões. Mais o músculo coccígeo, ou, mais formalmente, isquiococcígeo. Para achar o levantador do ânus, o Alexandre deu essa dica aqui em azul, que a gente pega o diafragma pélvico, ou seja, tudo, tira o coccígeo. O que fica ali para baixo, o restante, levantador do ânus. Qual é a influência da idade no assoalho pélvico? Com a idade, vai tendo rupturas de fibras musculares. E a consequência é uma dificuldade de sustentar os órgãos pélvicos, o útero e a bexiga. Dificuldade de sustentar a bexiga causa incontinência urinária. E a dificuldade de sustentar o útero, como já foi visto lá no vídeo de sistema genital feminino, é o quadro que a gente chama de prolapso uterino. O útero ele começa a cair pelo canal vaginal até chegar no vestíbulo da vagina e sair uma bolinha, que é no caso o colo do útero. A cirurgia, Alexandre fala que as vovós chamam de cirurgia da perínea. A cirurgia do períneo, no caso, é a reconstituição do diafragma pélvico. Vai refazer essa musculatura para que ela volte a sustentar os órgãos pélvicos. Quais as funções do diafragma? Ele sustenta e mantém os órgãos no lugar. Ele fixa o tronco, no geral, já pensando aqui em sustentação e manter os órgãos no lugar, já dá para linkar esses dois. Fixação do tronco, né? A base é a pelve. Se a pelve tá ok, o tronco tá ok. Ele resiste ao aumento da pressão intraabdominal e eleva o assoalho quando a pessoa vai vomitar, fazer xixi ou fazer cocô. Eleva o assoalho. Além de que contribui para o controle voluntário da micção e da defecação. No caso aqui a gente está falando dos esfíncter. E também da musculatura que contribui para a contração da uretra. A lesão na musculatura da pelve vai causar prejuízo nessas funções, como o controle da micção, da defecação, como a gente já viu aqui no slide anterior, a relação da idade, mas também pode ser lesão de acidente. Aqui, agora a especificação dos músculos. Quais os músculos que constituem o diafragma? O isquiococcígeo e o levantador do ânus, que vai ter essas subdivisões. Quais as subdivisões do levantador do ânus? Músculo pubo-retal, pubococcígeo, iliococcígeo. O isquiococcígeo, começando por ele. Ele vem da espinha esquiática, aqui a espinha, Ele vem da espinha esquiática até o cóccix, que está aqui embaixo desses ligamentos.
da espinha esquiática até o cóccix, músculo, isquio, coccígeo, ou só coccígeo também tá bom. Se você tira o coccígeo, esse aqui, que fica atrás do cóccix, ele não faz parte do diafragma pélvico. Ele faz parte de alguma outra coisa que ainda não estudamos. Mas ele chama piriforme. Então aqui o coccígeo, tirou o coccígeo, o que tá pra cá, tudo levantador do ânus. Aí o levantador do ânus, ele pode... 2 vão partir aqui do osso púbico, do pubis. E um vai partir do ilho. Então, ó, um já foi que partiu do isquio, que é o primeiro ali, o principalzinho. Um partiu do isquio, e o outro vai partir do pubis, e o outro vai partir do ilho. Aí todos os ossos participam, né? O que parte do osso pubis e chega no reto, músculo pubo-retal. O que parte do pubis e chega no cóccix, pubococcígeo. O que parte do ilho, aqui em cima, e chega no cóccix, ilho-coccígeo. Então, são 4 músculos no total. 3 deles vão chegar no cóccix e um vai chegar no reto. Citando novamente, de forma bem rápida, os nomes: isquiococcígeo, iliococcígeo, pubococcígeo e pubo-retal. Lembrar sempre, isquiococcígeo não é levantador do ânus. Aqui mais uma ilustração. Aqui dá para separar de forma bem clara. Olha aqui, o coccígeo, ele tá bem mais em pé do que os outros. Os outros estão bem mais deitados. 1, 2 e 3 formam o levantador do ânus. Aqui, do pubis ao reto, aqui, esse aqui. Pubo retal, pubococcígeo, aqui. E pegando aqui do ilho até o cóccix, iliococcígeo. Exigência do parto na musculatura pélvica. O parto, ele pode causar lesão do conjunto muscular levantador do ânus. Porque a abertura do canal vaginal durante o parto, que vai chegar até 10 centímetros, é um desafio de resistência e de elasticidade para a musculatura do diafragma. Pode ocorrer laceração ali no períneo, mas geralmente acontece no músculo pubococcígeo. Então, ou no períneo, entre a vagina e o ânus ali, ou no pubococcígeo. São os locais mais comuns. Aqui uma ilustraçãozinha. Aqui o canal vaginal, inicialmente. E ele vai abrir mais ou menos até isso aqui, até o que está em verde. O ânus ele vai ficar espremidinho aqui, até não sair mais nada. O reto vai ficar fininho, bem espremido também. Por isso que as mulheres, quando vão dar à luz, elas defecam ali na mesa do parto. Aqui outra imagem da cabeça do bebê saindo. Aqui ainda não tá... Esse músculo aqui transverso superficial, ele ainda vai ficar mais esticado do que ele tá. Períneo. Quais os pontos de referência na delimitação do períneo? Falei aquela hora. É a sínfise púbica. Começa aqui em cima. E o cóccix. Segundo essa literatura aqui, os dois são palpáveis. Então, começa na sínfise púbica, encontra o isquio, o tuber do isquio, e termina no cóccix, formando um losango. Quais as subdivisões do períneo? Como o períneo forma um losango, ele pode ser subdividido em 2 triângulos. E a gente vai ter músculos que fazem isso. Os 2 triângulos que são formados a partir do losango do períneo têm nomes.
O de cima, que pega a região da uretra e do canal vaginal, ou no caso do homem, a região da uretra, é o trígono urogenital. E a de baixo é o trígono anal. Aqui novamente as marcações, olha a sínfise púbica com esse ligamento. Aqui o tuber do isquio, as duas conexões, e no final o cóccix. Qual a musculatura do períneo? Essa parte é bem interessante, vamos lá. Começando aqui na sínfise púbica, ó, identificação aqui do isquio, terminando aqui na tuberosidade do isquio. E aqui embaixo o cóccix. Aqui em cima, trígono urogenital. Se apoiando aqui no isquio, a gente vai ter os ramos do clitóris, que é constituído de corpo de músculo cavernoso. Como ele se apoia no isquio, ele vai ser chamado de músculo isquio cavernoso. Ele delimita os lados do triângulo. Músculo isquio cavernoso. E embaixo, de forma horizontal, a gente vai ter o transverso, porque ele é horizontal, transverso superficial do períneo. Ele vai dividir os dois trígonos. Aqui a gente tem a representação de uma membrana. Embaixo dessa membrana aqui tem outro músculo transverso, ou seja, horizontal. Esse músculo ele está mais profundo do que esse primeiro horizontal mostrado. O que está superficial, transverso ou superficial do períneo. E o que está profundo, embaixo da membrana, transverso profundo do períneo. Em cima do profundo, a gente vai ter, então, o superficial, o isquio cavernoso, e entre os dois isquios cavernosos e ao lado do vestíbulo da vagina, a gente tem os bulbos da vagina. Esses bulbos, eles são formados por corpo esponjoso. E aí, a musculatura, então, é a musculatura bulbo-esponjosa. Músculo bulbo-esponjoso, no caso. Então, ramos do pênis, cavernoso, bulbo da vagina, esponjoso. O cavernoso vai formar isquio cavernoso e o esponjoso, bulbo esponjoso. Embaixo de tudo, transverso profundo, terminando o trígono, transverso superficial. No trígono anal, a gente vai ter o levantador do ânus, aqui, e o esfíncter externo do ânus, que novamente ajuda no controle voluntário da defecação. E aqui, só de curiosidade, esse último aqui embaixo é o glúteo. Aqui a mesma musculatura, mas na anatomia masculina. Aqui o bulbo esponjoso, o isquio cavernoso, aqui embaixo o transverso profundo, aqui o transverso superficial, levantador do ânus, esfíncter anal externo, por fim, glúteo. Fisiologia do parto. Coloquei essa imagem aqui, que é uma parte importante que a gente já vai ver, que é a dilatação do colo do útero. Começa bem pequenininho e termina lá com 10 centímetros para a passagem do bebê, porque o diâmetro da cabeça do bebê geralmente é 9,5 centímetros. Informações básicas do parto. A contagem das semanas, como é difícil da mulher saber exatamente qual foi o dia da fecundação, o médico geralmente usa o último primeiro dia da menstruação. Tipo, na última menstruação, ele pega o primeiro dia, que a mulher geralmente marca, e aí, a partir desse primeiro dia, contam-se 40 semanas. A partir da semana 40, ele marca o dia do parto. Então, o parto aqui,
ele pode acontecer entre a semana 38 e a 40. São um padrão. Quando a mulher está grávida, a gente fala que o útero é gravítico. Útero gravítico. Então, quando está falando de contrações, a gente fala o útero gravítico está excitável. Excitável é um jeito de falar que ele está tendo contrações. Lembrando que a placenta, ela substitui o corpo lúteo depois da fecundação e ela própria começa a fazer a produção de progesterona e de estrógeno. A progesterona é um hormônio que vai impedir a contratilidade uterina. E o estrógeno vai aumentar a contratilidade uterina. Quando a concentração do estrógeno é maior do que a concentração de progesterona, começam as contrações. Qual é o processo hormonal que culmina no parto? Nas últimas 5 semanas de gestação já se espera que pode ter parto. A hipótese mais aceita desse processo é chamada de hipótese do cortisol. Hipótese do cortisol fetal. Primeiro fator, o bebê tem que entrar em estresse. Estresse fetal inicia... o estresse fetal faz com que o hipotálamo fetal produza CRH, hormônio regulador da corticotrofina. O hormônio regulador da corticotrofina vai estimular a liberação de hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Então, o regulador da corticotrofina vai estimular a maior liberação do adrenocorticotrófico, que vai agir lá nas glândulas adrenais. Lembrando que a função das glândulas adrenais é regular a produção de glicocorticosteroides. Então, beleza. Cenário do parto. O ACTH, adrenocorticotrófico, vai lá na glândula adrenal e vai estimular a produção de hormônios andrógenos, ou seja, um precursor universal ali que pode virar tanto testosterona quanto estrógeno, mais cortisol. Lembrando que a hipótese é do cortisol. Importante. Tá. CRH vai lá, ordena a liberação de ACTH, adrenocorticoide, corticotrófico. Adrenocorticotrófico vai lá na glândula adrenal e manda liberar andrógeno e cortisol. Então, a gente vai ter mais andrógenos precursores. Ou seja, se esse andrógeno vai para a placenta, ela tem mais condições de fazer esse andrógeno virar estrógeno. Aí, para ativar essa reação, o cortisol vai para a placenta. Então, o ACTH vai vai estimular a produção de duas coisas, andrógenos e cortisol, e os dois vão para a placenta. O cortisol vai ser o catalisador da reação que vai fazer o andrógeno ser ativado em estrogênio. Então, no corpo da mãe ali, no útero, começa a ter maior concentração de estrogênio do que de progesterona, o que vai dar início às contrações. E tudo isso se iniciou com estresse fetal. Esse estresse pode ser que o bebê já está tão desenvolvido que o útero está pequeno para ele. Isso gera o estresse que vai ser o gatilho para a produção de regulador de corticotrofina, ou pode ser um estresse de choque mecânico, algo realmente relacionado mais à mãe. Em geral, se o bebê está pronto ali, ficou pequeno, estresse fetal. Enfim, a cadeia de regulador, adrenocorticotrófico, glândulas adrenais, andrógenos e cortisol. Lá na placenta, produção de estrógeno, catalisado pelo cortisol. Maior concentração de estrógeno do que de progesterona. E aí, a questão é que o estrogênio, ele é
ligante ativador dos receptores de ocitocina lá no miométrio uterino. E aí, esses receptores, eles vão dar origem a cadeias que vão mandar mensageiros até a neurohipófise para liberação de ocitocina. Então, o receptor está lá no útero, mas a mensagem chega na neurohipófise. Na neurohipófise da mãe e do feto. Então, o bebê vai liberar a ocitocina e a mãe vai liberar a ocitocina. Lembrando que a ocitocina ela é armazenada na neurohipófise, mas produzida no hipotálamo. Aí, então, o estrogênio já iniciou a cadeia de mensagens que vai culminar, cadeia de mensagens no receptores de ocitocina do útero, que vai culminar na liberação de ocitocina pela neurohipófise. E aí, a ocitocina por si só já interage com as paredes do útero para a contração uterina. Ela já é um dos ligantes que causa a liberação de cálcio no meio intracelular que vai causar a contração. Mas não só isso. A ocitocina, além de causar a contração, ela vai entrar em contato com a placenta também. Não só com a parede do útero, com a placenta. E aí ela vai ativar os receptores de prostaglandinas, que a gente já viu também lá no sistema genital feminino. Não, na verdade, no sistema genital masculino, que a prostaglandina é um tipo de enzima, de proteína, que faz parte do sêmen. Que a prostaglandina, ela é inserida no sêmen pela vesícula seminal e ela vai estimular a contração uterina para o espermatozoide percorrer um caminho menor, facilitar o deslocamento até a tuba uterina. Então agora a ocitocina, que já está lá no útero, estimulando a contração, chega na placenta e consegue interagir com os receptores de prostaglandinas. E aí a placenta vai começar a produzir prostaglandinas. E essas prostaglandinas vão estimular mais contrações do útero. Mas não só contrações, como a ocitocina já está fazendo, mas também a dilatação do colo uterino. Ou cervix. O cervix, a dilatação do cervix que a gente ouve falar, é o colo uterino. Então vamos lá. Estrogênio, aumento do estrogênio, vai lá no útero e ativa receptores que mandam a neurohipófise liberar a ocitocina. A ocitocina volta lá no útero. Voltando no útero, ela manda o útero ter contrações musculares por causa do cálcio. Libera cálcio no meio intracelular, manda o útero ter contrações, mas quando ela chega lá na placenta, ela manda a placenta produzir prostaglandinas. As prostaglandinas vão se aliar às ocitocinas, promovendo mais contração uterina e, além disso, promovendo a dilatação do colo uterino. Aqui o mecanismo que eu já falei do cálcio. Sim, e quanto mais o útero se contrai, quanto mais as contrações vão ficando próximas, a retroalimentação ela é positiva. Ou seja, não é assim, o útero contraiu, a resposta já foi dada, pode cancelar a ocitocina e prostaglandinas. Não, a retroalimentação é positiva. Ou seja, quando contrai, existe mais estímulo para mais liberação de ocitocina e mais produção de prostaglandina. Como a ocitocina é o primeiro mensageiro que vai começar as contrações uterinas, que é o ligante responsável, como ela começa e ela ativa ainda uma parceira que é a prostaglandina, se o médico tem o desejo de adiar o parto, você está prematuro e ele quer tentar adiar, ele vai usar fármacos bloqueadores de ocitocina. E se ele quer induzir o parto, ele vai dar uma injeção na mãe de ocitocina. Então, bloqueou a ocitocina, vai adiar o parto, vai atrasar o parto.
injetou ocitocina, vai induzir. O parto vai ser ainda mais rápido. Então, em suma, eventos que levam ao início do parto. A gente tem os eventos hormonais, e esses eventos hormonais vão culminar em 2 fatores mecânicos: distensão da musculatura uterina, ou seja, contrações uterinas, e distensão do colo do útero, que é a dilatação. É uma cadeia de fatores hormonais para chegar nessas 2 coisinhas mecânicas aqui, contração e dilatação. Aqui no cantinho, eu coloquei a cadeia, ó, o hormônio regulador de, como é que é? De corticotrofina, hormônio regulador de corticotrofina, vai ativar o ACTH, que é o adrenocorticotrófico. O adrenocorticotrófico vai lá nas glândulas adrenais. Vai falar, glândulas, liberem andrógenos, ó, lembrar aqui, andrógenos e cortisol, AC. Glândulas liberem andrógenos e cortisol. As glândulas vão liberar. Os andrógenos vão lá para a placenta e o cortisol também vai seguindo. Chegando na placenta, o cortisol vai catalisar a ativação do andrógeno e estrógeno. Isso vai fazer com que a proporção de estrógeno seja maior do que a de progesterona. Se está maior, eles não estão se equilibrando, nem a progesterona vai manter o endométrio intacto. O que vai acontecer é que o aumento da concentração de estrógeno vai iniciar a cadeia de contração uterina. Porque o estrógeno, ele é um ligante que vai chegar nos receptores de ocitocina lá do útero. O estrógeno ativado da placenta vai chegar no miométrio, ativar os receptores de ocitocina que vão mandar mensagens lá para a neurohipófise. Neurohipófise libera a ocitocina agora, tem muito estrógeno. A neurohipófise vai liberar a ocitocina que ela está guardando. E essa ocitocina vai voltar lá para o útero, que é a região que iniciou o sinal. Então, estrógeno lá no miométrio ativou o receptor. Receptor ligou lá na neurohipófise. Neurohipófise libere. Ocitocina foi liberada e voltou lá, onde iniciou tudo. Chegando lá no útero, a ocitocina já vai começar orientando que o útero inicie a contração da parede. Porque, assim, em termos de bioquímica, a ocitocina vai ordenar a liberação de cálcio no meio intracelular. Então, a ocitocina começou ali a contração uterina. E aí, além de interagir com o útero, tem a placenta agora. Então, ela vai chegar na placenta. E quando ela chega, ela consegue interagir com os receptores de prostaglandinas. E aí vai iniciar a cadeia que vai terminar na produção de prostaglandinas. As prostaglandinas vão se aliar às ocitocinas que ainda estão lá agindo na contração uterina, vão ajudar as parceiras e, além disso, vão lá para o colo do útero, iniciar a abertura, a dilatação do colo do útero. Então, tudo isso de hormônio regulador, de adrenocorticotrófico, de andrógeno, cortisol, que vai culminar em estrógeno, que vai ativar ocitocina e prostaglandina. Tudo isso para terminar em ocitocina e prostaglandina, para que elas possam fazer o fator mecânico de contração e dilatação. Agora, por último, os estágios do parto. O primeiro estágio é o estágio de dilatação. Ele se inicia com as primeiras contrações, que são mais leves, ou seja, com o início da liberação da ocitocina e início da produção e liberação de prostaglandinas. Quer dizer que começou a dilatação. E esse estágio ele vai terminar com a ruptura do saco amniótico ou da bolsa amniótica. O estágio 2 é o estágio de expulsão. As contrações estão fortes e a dilatação do cérvix vai chegar a 10 centímetros. O bebê vai para o canal vaginal
e vai ser expulso. Então, o estágio de expulsão. Contrações fortes, dilatação 10 centímetros e bebê expulso. O terceiro e último estágio é o estágio da placenta. Como o bebê já saiu, já foi cortado o cordão umbilical, as contrações elas vão continuar, mas para despregar a placenta da parede uterina. Despregada a placenta, ela vai ser expulsa. É isso. Períneo, quer dizer, pelve, períneo e parto.